E se tudo o que você acredita sobre a realidade estiver incompleto? E se as leis que parecem governar o universo, sólidas, previsíveis, absolutas, forem apenas uma pequena parte de algo muito maior, mais estranho, e talvez até impossível, de compreender completamente? Durante séculos, a humanidade acreditou que havia alcançado respostas definitivas, que o céu era fixo, que o tempo era constante, que o mundo seguia regras simples e imutáveis. Mas repetidas vezes, essas certezas foram quebradas, não por respostas perfeitas, mas por erros, por falhas, por experimentos que deram errado. É nesse ponto que começa a verdadeira história da ciência, não como uma linha reta de progresso, mas como uma sequência de tentativas imperfeitas que, aos poucos, revelaram algo muito mais profundo do que qualquer certeza poderia oferecer. Imagine viver em um mundo onde questionar a ordem natural das coisas não é apenas visto como estranho, mas como perigoso. Um mundo onde a verdade não é descoberta, mas imposta, onde as respostas já existem antes mesmo das perguntas serem feitas. Durante grande parte da história humana, o conhecimento foi moldado por tradições, crenças e autoridades incontestáveis. A curiosidade era limitada, a dúvida era desencorajada, e o desconhecido era frequentemente interpretado como algo que não deveria ser explorado. Mas em algum momento, algo mudou. Uma inquietação começou a crescer, uma sensação de que talvez, apenas talvez, aquilo que todos acreditavam não fosse suficiente. E é exatamente nesse momento que você, espectador, entra nessa jornada, porque o que você está prestes a ver não é apenas uma sequência de eventos históricos, é uma transformação completa na forma como a humanidade enxerga o universo e a si mesma. Ao longo desta jornada, você vai acompanhar como um simples olhar para o céu foi capaz de desafiar séculos de tradição. Como uma equação aparentemente simples revelou que o tempo não é o que parece. E como experimentos que pareciam falhar acabaram abrindo portas para uma realidade onde as regras deixam de fazer sentido da forma que conhecemos. Nada disso foi planejado, e talvez seja exatamente isso que torna essa história tão poderosa. Porque existe algo curioso sobre o avanço do conhecimento humano. Ele raramente acontece quando tudo dá certo. Na maioria das vezes, ele surge quando algo não funciona, quando uma expectativa é quebrada, quando um resultado não corresponde ao que deveria acontecer. Esses momentos, aparentemente pequenos, muitas vezes ignorados, são, na verdade, os pontos onde a realidade começa a revelar suas falhas. E são nessas falhas que os maiores avanços acontecem. Mas há um preço. Questionar o que parece óbvio nunca foi fácil. E ao longo da história, aqueles que ousaram fazer isso frequentemente enfrentaram resistência, rejeição e até perseguição. Ao longo das próximas horas, você vai testemunhar 3 momentos fundamentais que redefiniram completamente a ciência. 3 pontos de ruptura, onde tudo que parecia certo foi colocado em dúvida. Primeiro, vamos voltar ao início do século XVII, onde um homem ousou olhar para o céu de uma forma diferente e descobriu que o universo não girava ao nosso redor. Depois, avançaremos para o início do século XX, onde outro homem, perdido em pensamentos aparentemente simples, revelou que o tempo e o espaço não são absolutos. E por fim, mergulharemos em um dos capítulos mais estranhos da ciência, onde experimentos aparentemente falhos deram origem a uma teoria que desafia a própria lógica da realidade. Mas antes de chegarmos a esses momentos, é importante entender uma coisa. A ciência não é uma coleção de respostas prontas. Ela é um processo lento, imperfeito e muitas vezes caótico. Diferente do que muitos imaginam, os cientistas não seguem sempre um caminho claro. Eles erram, eles falham, eles interpretam dados de forma equivocada. E ainda assim, é exatamente esse processo, cheio de imperfeições, que permite que algo novo surja. É como se cada erro abrisse uma pequena fissura naquilo que consideramos verdade. E através dessas fissuras, uma nova visão do mundo começasse a emergir. Agora pense por um momento. Quantas vezes você já acreditou em algo com total certeza?
apenas para descobrir mais tarde que estava errado. Esse sentimento de ver uma certeza desmoronar é desconfortável, mas também é poderoso, porque é nesse momento que a mente se abre para algo novo. E foi exatamente isso que aconteceu repetidas vezes ao longo da história da ciência. Cada grande descoberta não apenas trouxe respostas, mas também destruiu certezas antigas. E com isso, criou novas perguntas, perguntas ainda mais profundas, ainda mais desafiadoras. Existe uma tendência natural de imaginar a ciência como algo frio, distante, puramente racional. Mas a verdade é que ela é profundamente humana. Por trás de cada teoria, de cada equação, de cada experimento, existem pessoas tentando entender algo que muitas vezes parece impossível de compreender. Pessoas que duvidaram de si mesmas, que enfrentaram críticas, que foram ignoradas, e que mesmo assim continuaram, não porque tinham certeza de que estavam certas, mas porque sabiam que havia algo ali que precisava ser explorado. E talvez o aspecto mais intrigante de tudo isso seja o seguinte: quanto mais avançamos no conhecimento, mais percebemos o quanto ainda não sabemos. Cada descoberta abre novas perguntas, cada resposta revela novos mistérios. É como se a realidade estivesse sempre um passo à frente, sempre guardando algo que ainda não conseguimos alcançar completamente. E isso nos leva a uma pergunta inevitável: será que algum dia vamos entender tudo? Ou será que o universo é, por natureza, algo que nunca poderá ser completamente compreendido? Ao longo desta jornada, você não verá apenas fatos históricos. Você verá ideias sendo construídas e destruídas. Você verá conceitos que pareciam sólidos sendo questionados até o ponto de ruptura. E acima de tudo, você verá como o erro, algo que normalmente evitamos, pode na verdade ser a ferramenta mais poderosa para descobrir a verdade. Porque, no fim das contas, a ciência não avança apesar dos erros. Ela avança por causa deles. Então prepare-se, porque o que vem a seguir não é apenas uma história sobre ciência. É uma história sobre mudança, sobre dúvida, sobre a coragem de questionar o que parece inquestionável. E talvez sobre algo ainda mais profundo: a ideia de que a realidade como conhecemos pode ser apenas uma pequena parte de algo muito maior. Uma parte que estamos apenas começando a entender. Durante séculos, a humanidade viveu sob uma certeza quase absoluta, a de que a Terra estava no centro de tudo. Não apenas no sentido físico, mas no sentido simbólico, espiritual e existencial. Tudo girava ao nosso redor. O Sol, as estrelas, os planetas, tudo obedecia a essa lógica simples e confortável. Essa visão não era apenas uma teoria científica, mas uma estrutura que sustentava a forma como as pessoas entendiam o mundo e o seu lugar nele. Questioná-la não era apenas discordar de uma ideia, era desafiar toda uma ordem estabelecida. Era colocar em risco não apenas o conhecimento, mas também a autoridade de instituições que dominavam a sociedade. Essa visão de mundo, conhecida como geocentrismo, parecia fazer sentido à primeira vista. Afinal, ao observar o céu, tudo parecia realmente girar ao redor da Terra. O Sol nascia, cruzava o céu e se punha. As estrelas seguiam padrões previsíveis. Tudo parecia organizado, estável, compreensível. E por muito tempo isso foi suficiente. Mas havia um problema silencioso, quase imperceptível. Algumas observações simplesmente não se encaixavam perfeitamente nesse modelo. Pequenas inconsistências começaram a surgir. Movimentos estranhos de planetas, trajetórias que não seguiam o padrão esperado. Eram detalhes, mas detalhes que aos poucos começaram a incomodar aqueles que observavam com mais atenção. Foi nesse cenário que nasceu um dos personagens mais importantes dessa história. Um homem que não se contentava com respostas prontas. Um homem que não aceitava explicações apenas porque eram amplamente aceitas. Ele buscava evidências. Ele buscava observar, testar, questionar. Esse homem era Galileu Galilei. E embora hoje ele seja lembrado como um dos maiores nomes da ciência, sua trajetória começou de forma muito mais incerta, cheia de dúvidas,
e principalmente de erros. Galileu não começou revolucionando o universo. Pelo contrário, ele começou tentando entender fenômenos simples: o movimento dos objetos, a queda dos corpos, questões que pareciam básicas, mas que escondiam complexidades profundas. Naquela época, as ideias de Aristóteles ainda dominavam o pensamento científico. Acreditava-se, por exemplo, que objetos mais pesados caíam mais rápido do que objetos leves. Era uma ideia intuitiva, aparentemente lógica, mas que nunca havia sido realmente testada de forma rigorosa. E foi exatamente aí que Galileu começou a fazer algo diferente. Ele decidiu testar, não aceitar, não assumir, testar. E ao fazer isso, ele começou a perceber que muitas das ideias consideradas óbvias simplesmente não se sustentavam quando confrontadas com a realidade. Seus experimentos iniciais não foram perfeitos. Pelo contrário, muitos deles eram limitados pelas ferramentas da época. Havia imprecisões, erros de medição, interpretações equivocadas. Mas mesmo assim, havia algo ali, um padrão, uma repetição, uma evidência de que a natureza não se comportava exatamente como se acreditava. Esses primeiros experimentos, embora simples, representaram uma mudança profunda. Pela primeira vez, o conhecimento não estava sendo baseado apenas em autoridade ou tradição, mas em observação direta, em tentativa e erro, em um processo que, embora imperfeito, era muito mais próximo da realidade. E esse processo, por si só, já era uma revolução silenciosa. Mas o momento mais decisivo ainda estava por vir. Um instrumento começava a circular pela Europa, um dispositivo simples, mas capaz de aproximar objetos distantes. Esse instrumento não foi inventado por Galileu, mas foi ele quem percebeu seu verdadeiro potencial. Ele o aperfeiçoou, refinou e decidiu apontá-lo para algo que ninguém havia observado daquela forma antes: o céu. Ao fazer isso, Galileu não apenas viu o universo. Ele viu erros no modelo que havia sido aceito por séculos. Ele observou que a Lua não era uma esfera perfeita, como se acreditava, mas possuía irregularidades, montanhas, imperfeições. Isso, por si só, já era um golpe na ideia de que os corpos celestes eram perfeitos e imutáveis. Mas ele foi além. Ao observar Júpiter, ele percebeu algo ainda mais perturbador: pequenos pontos de luz que ao longo dos dias mudavam de posição. No início, essas observações eram confusas, pareciam inconsistentes. Era difícil entender o que estava acontecendo. Poderia ser um erro, uma falha no instrumento, uma ilusão. Durante um tempo nem mesmo Galileu tinha certeza. Mas ao continuar observando, ele percebeu um padrão claro. Esses pontos estavam orbitando Júpiter, não a Terra, Júpiter. Esse foi um momento crucial, porque se algo podia orbitar outro planeta, então nem tudo girava ao redor da Terra. Era uma quebra direta no modelo geocêntrico, uma falha que não podia ser ignorada. Mas como muitas grandes descobertas, isso não foi aceito imediatamente. Pelo contrário, foi recebido com resistência. E não parou por aí. Galileu também observou as fases de Vênus, algo que simplesmente não fazia sentido dentro do modelo geocêntrico, mas fazia total sentido em um modelo onde os planetas orbitavam o Sol. Era mais uma evidência, mais uma falha exposta, mais uma fissura na estrutura que sustentava o conhecimento da época. Mas aqui está o ponto mais importante. Essas descobertas não vieram de um único momento de clareza. Elas vieram de um processo cheio de tentativas, erros, dúvidas e revisões. Galileu não teve todas as respostas de imediato. Ele interpretou dados de forma incorreta em alguns momentos. Ele duvidou das próprias observações. Ele precisou repetir experimentos, ajustar instrumentos, reconsiderar conclusões. E é exatamente isso que torna essa história tão poderosa. Porque a revolução não aconteceu quando ele estava certo. Ela começou quando algo não fez sentido, quando um resultado não encaixou, quando a realidade não correspondeu à expectativa. Foi nesse momento que tudo começou a mudar. Mas questionar a realidade tem consequências. E no caso de Galileu, essas consequências foram profundas. Suas ideias começaram a se espalhar.
e com isso começaram a incomodar, não apenas cientificamente, mas politicamente e religiosamente. Porque aceitar que a Terra não estava no centro do universo significava para muitos reavaliar toda uma estrutura de poder e crença. A resistência foi inevitável. Suas ideias foram questionadas, criticadas, rejeitadas, e eventualmente ele foi chamado a responder por elas. O conflito não era apenas sobre ciência, era sobre autoridade, sobre quem tinha o direito de definir o que era verdade. Mesmo diante dessa pressão, Galileu não recuou completamente, mas também não saiu ileso. Ele foi julgado, condenado, forçado a negar publicamente aquilo que suas próprias observações indicavam como verdadeiro. Um momento que simboliza não apenas o choque entre ciência e poder, mas também o custo de questionar o que parece inquestionável. E ainda assim, mesmo com toda a resistência, algo havia mudado, irreversivelmente, porque uma vez que uma ideia é baseada em evidência, ela não desaparece facilmente. Ela pode ser ignorada, rejeitada, silenciada, mas continua existindo, continua esperando o momento em que será compreendida. E é exatamente isso que aconteceu. As ideias de Galileu não morreram com a oposição. Pelo contrário, elas abriram caminho para uma nova forma de pensar. Uma forma baseada em observação, experimentação e questionamento constante. Uma forma que não busca certezas absolutas, mas aproximações cada vez mais precisas da realidade. Esse foi o verdadeiro início da ciência moderna. Não apenas pelas descobertas em si, mas pelo método, pela mudança de mentalidade, pela aceitação de que errar faz parte do processo, de que falhar não é o fim, mas muitas vezes o começo. E talvez a maior lição desse momento seja exatamente essa. O conhecimento não avança quando tudo funciona perfeitamente. Ele avança quando algo quebra, quando algo não faz sentido, quando alguém olha para um resultado inesperado e decide não ignorá-lo. Foi assim que tudo começou, não com certezas, mas com dúvidas, não com respostas, mas com perguntas. E acima de tudo, não com acertos perfeitos, mas com erros que revelaram algo muito maior do que qualquer verdade aceita até então. No início do século XX, a ciência parecia ter alcançado um nível de compreensão quase completo do universo. As leis que descreviam o movimento, a gravidade e a energia pareciam sólidas, bem estabelecidas, praticamente incontestáveis. A física clássica, construída ao longo de séculos, havia criado um modelo de mundo previsível, organizado, onde tudo podia ser calculado com precisão. O universo era visto como uma máquina perfeita, regida por leis fixas e imutáveis. Para muitos cientistas da época, restavam apenas pequenos detalhes a serem ajustados. A grande estrutura já estava pronta, ou pelo menos era isso que se acreditava. Mas, como já havia acontecido antes na história, pequenas inconsistências começaram a surgir. Problemas aparentemente insignificantes começaram a desafiar as teorias existentes. Fenômenos relacionados à luz, ao movimento e à eletricidade não se comportavam exatamente como deveriam. Experimentos apresentavam resultados que não se encaixavam perfeitamente nos modelos estabelecidos. E, como sempre, esses erros foram inicialmente tratados como exceções, como falhas experimentais, como detalhes que poderiam ser resolvidos com pequenos ajustes. Mas não eram. Foi nesse cenário que surgiu um jovem físico que, à primeira vista, não parecia destinado a revolucionar a ciência. Ele não ocupava uma posição de prestígio em uma grande universidade. Não estava cercado pelos principais nomes da época. Trabalhando em um escritório de patentes, longe dos centros tradicionais de pesquisa, ele passava seus dias analisando invenções, e suas noites pensando sobre o funcionamento do universo. Esse homem era Albert Einstein. Einstein não começou tentando provar que tudo estava errado. Pelo contrário, ele partiu das mesmas bases que todos os outros cientistas utilizavam. Mas havia algo que o incomodava profundamente. Uma contradição persistente entre duas áreas fundamentais da física:
as leis do movimento e as propriedades da luz. De acordo com as teorias existentes, a velocidade da luz deveria variar dependendo do movimento do observador. Mas experimentos indicavam exatamente o oposto. A luz parecia manter sempre a mesma velocidade, independentemente de quem a observava ou de como se movia. Esse era um problema sério, porque, se a velocidade da luz era realmente constante, então algo muito mais profundo precisava ser revisto. As bases da física clássica começavam a mostrar sinais de falha. E como em muitos momentos cruciais da história da ciência, a resposta não veio de um experimento perfeito, mas de uma pergunta aparentemente simples. Einstein começou a imaginar cenários, experimentos mentais, situações hipotéticas, onde ele pudesse explorar essas inconsistências, sem depender das limitações tecnológicas da época. Ele se perguntou: o que aconteceria se alguém viajasse ao lado de um feixe de luz? O que essa pessoa veria? Essa pergunta, que parecia quase ingênua, abriu caminho para uma das maiores revoluções científicas já registradas. Ao tentar responder essa questão, Einstein percebeu que manter a velocidade da luz constante exigia uma mudança radical na forma como entendemos o tempo e o espaço. Essas duas grandezas, que sempre foram tratadas como absolutas, fixas e independentes, precisavam se tornar flexíveis, relativas. O tempo não poderia mais ser o mesmo para todos. O espaço não poderia mais ser um palco estático onde os eventos acontecem. Ambos precisavam se adaptar ao movimento do observador. Essa ideia era profundamente contraintuitiva. Contrariava a experiência cotidiana, desafiava séculos de pensamento científico, e, como esperado, não foi aceita facilmente. Mas Einstein seguiu em frente. Ele desenvolveu o que ficou conhecido como a teoria da relatividade especial. Uma teoria que não apenas resolvia o problema da luz, mas também introduzia conceitos completamente novos sobre a natureza da realidade. De acordo com essa teoria, o tempo pode passar de forma diferente, dependendo da velocidade de um objeto. Relógios em movimento podem marcar o tempo de maneira mais lenta em relação a relógios em repouso. O comprimento de um objeto pode se contrair quando ele se move em alta velocidade. Eventos que parecem simultâneos para um observador podem não ser simultâneos para outro. Tudo aquilo que parecia fixo se torna relativo. Mas como em tantos momentos anteriores, essa descoberta não surgiu de um caminho direto. Einstein enfrentou dúvidas, revisões, dificuldades matemáticas. Seus primeiros trabalhos não eram perfeitos. Havia lacunas, interpretações que precisavam ser refinadas. E, talvez o mais importante, havia uma resistência significativa por parte da comunidade científica. Afinal, aceitar essas ideias significava abandonar uma visão de mundo que havia funcionado por séculos. Mesmo assim, evidências começaram a surgir. Experimentos começaram a confirmar previsões da teoria. E lentamente, aquilo que parecia absurdo começou a se tornar inevitável. Mas Einstein não parou por aí. A relatividade especial era apenas o começo. Ele começou a se perguntar: e se a gravidade também precisasse ser repensada? Até então, a gravidade era entendida como uma força que atuava à distância, puxando objetos uns em direção aos outros. Mas essa explicação apresentava problemas. Não explicava completamente certos movimentos observados no universo. Havia pequenas discrepâncias que, mais uma vez, eram tratadas como detalhes, mas que escondiam algo maior. Ao tentar resolver esse problema, Einstein mergulhou em anos de trabalho intenso. Esse foi um período marcado por dificuldades, erros, revisões constantes. Ele explorou caminhos que não funcionaram, desenvolveu equações que precisaram ser descartadas. Passou por momentos de incerteza profunda. Mas ao persistir, ele chegou a uma nova visão da gravidade. A gravidade não seria mais uma força no sentido tradicional. Em vez disso, seria uma consequência da curvatura do espaço-tempo. Objetos massivos, como planetas e estrelas, deformam o espaço ao seu redor, criando uma espécie de curvatura
que influencia o movimento de outros objetos. Essa ideia, conhecida como relatividade geral, não apenas redefiniu a gravidade, mas também ofereceu uma nova forma de entender o próprio universo. Mais uma vez, essa teoria não foi imediatamente aceita. Era complexa, difícil de compreender, desafiava a intuição. Mas assim como antes, evidências começaram a surgir. Um dos momentos mais marcantes ocorreu quando previsões da teoria foram confirmadas durante um eclipse solar, onde a luz das estrelas foi observada se curvando ao passar próximo ao Sol. Esse foi um ponto de virada. A teoria, que antes era vista com ceticismo, passou a ser reconhecida como uma das maiores conquistas científicas da história. Mas mesmo com todo esse sucesso, havia algo que Einstein não conseguiu resolver completamente. E esse é um dos aspectos mais fascinantes de sua trajetória. Apesar de ter revolucionado a física, ele enfrentou dificuldades ao tentar compreender fenômenos que começavam a surgir em outra área da ciência. Fenômenos que não se encaixavam nem mesmo em suas novas teorias. Esse momento marca o início de uma nova fase na história da ciência. Uma fase onde as certezas começam a se fragmentar ainda mais, onde a realidade se torna ainda mais difícil de definir, onde experimentos não apenas desafiam teorias, mas desafiam a própria lógica. E talvez essa seja a maior lição desse período. Mesmo quando acreditamos ter encontrado respostas profundas, a realidade pode nos surpreender novamente. Pode revelar novos mistérios, pode mostrar que aquilo que parecia definitivo era apenas mais um passo em uma jornada muito maior. A história de Einstein não é apenas a história de um gênio que acertou. É a história de alguém que questionou, que duvidou, que errou e que persistiu. Alguém que olhou para problemas aparentemente simples e encontrou neles a chave para transformar completamente nossa compreensão do universo. E ao fazer isso, ele não apenas mudou a ciência. Ele mudou a forma como pensamos sobre tempo, espaço e realidade. Ele mostrou que aquilo que parece absoluto pode, na verdade, ser relativo. E que por trás das certezas mais sólidas, pode existir algo muito mais complexo, esperando para ser descoberto. Mas como veremos a seguir, nem mesmo essas ideias seriam o limite, porque o que estava por vir não apenas desafiaria a forma como entendemos o universo, mas também questionaria a própria natureza da existência. Se a revolução provocada por Einstein já havia abalado profundamente as bases da ciência, o que estava prestes a acontecer iria muito além. Não seria apenas uma mudança na forma de entender o tempo ou o espaço. Seria uma ruptura na própria ideia de realidade. Uma quebra tão profunda que até hoje, mais de um século depois, ainda provoca desconforto, dúvidas e debates intensos. Porque ao contrário das teorias anteriores, o que surgia agora não era apenas difícil de aceitar, era difícil de imaginar. No final do século XIX e início do século XX, enquanto a física clássica parecia dominar quase todos os fenômenos conhecidos, alguns experimentos começaram a produzir resultados estranhos. Não eram falhas óbvias, não eram erros simples de medição, eram resultados consistentes, mas completamente incompatíveis com o que se esperava. Um desses problemas ficou conhecido como o problema da radiação do corpo negro. Ao estudar como objetos aquecidos emitem energia, os cientistas perceberam que as equações existentes levavam a um resultado absurdo: uma quantidade infinita de energia sendo emitida em determinadas condições. Isso não fazia sentido. Não era apenas um pequeno erro. Era uma falha completa no modelo. Durante algum tempo, essa inconsistência foi ignorada, tratada como uma limitação das teorias existentes. Mas havia algo ali que não podia ser descartado. E foi nesse contexto que um físico alemão chamado Max Planck decidiu enfrentar o problema de forma diferente. Ele não estava tentando revolucionar a ciência. Pelo contrário, sua intenção era preservar o modelo clássico. Mas ao tentar ajustar as equações para que fizessem sentido, ele acabou fazendo algo inesperado.
Planck propôs que a energia não era emitida de forma contínua, como se acreditava, mas em pequenos pacotes discretos. Quantidades mínimas, indivisíveis, que ele chamou de quanta. Essa ideia era radical, quebrava completamente a noção de continuidade que dominava a física até então. Mas funcionava. As equações finalmente faziam sentido. O problema era resolvido. Ainda assim, o próprio Planck via essa solução como algo temporário, quase como um truque matemático, não como uma descrição real da natureza. Mas a história não parou aí. Pouco tempo depois, um jovem cientista chamado Albert Einstein retomou essa ideia e a levou ainda mais longe. Ao estudar o efeito fotoelétrico, um fenômeno onde a luz pode liberar elétrons de um material, ele percebeu que a explicação só fazia sentido se a luz também fosse composta por esses pacotes discretos de energia. Isso era ainda mais estranho, porque até então a luz era entendida como uma onda, algo contínuo, espalhado, suave. Mas agora, ela parecia se comportar como uma partícula. Esse foi um momento decisivo, porque não se tratava apenas de ajustar uma teoria, mas de aceitar que algo fundamental estava errado na forma como entendíamos a natureza. A luz não era apenas onda, nem apenas partícula. Era algo que parecia ser as duas coisas ao mesmo tempo, uma dualidade que não se encaixava em nenhuma lógica simples. E como já havia acontecido antes, essa descoberta não foi imediatamente aceita. Era difícil abandonar conceitos que haviam funcionado por tanto tempo. Mas os experimentos continuavam a confirmar essas ideias. E aos poucos, uma nova visão começava a se formar. Outros nomes começaram a surgir. Niels Bohr, por exemplo, tentou aplicar esses novos conceitos ao modelo do átomo. Ele propôs que os elétrons não orbitavam o núcleo de forma contínua, mas em níveis discretos de energia. Saltos eram feitos de um nível para outro, sem passar pelos estados intermediários. Era como se no nível mais fundamental, a natureza não seguisse um caminho contínuo, mas desse saltos. Essa ideia funcionava matematicamente, explicava certos fenômenos observados, mas era extremamente difícil de visualizar. Como algo poderia simplesmente desaparecer de um lugar e aparecer em outro, sem atravessar o espaço entre eles? Essa pergunta não tinha uma resposta clara, e mesmo assim, a teoria continuava funcionando. Mas talvez o ponto mais perturbador dessa nova fase da ciência tenha surgido com o trabalho de Werner Heisenberg. Ele desenvolveu o que ficou conhecido como o princípio da incerteza. De forma simples, essa ideia afirmava que não é possível conhecer simultaneamente, com precisão absoluta, certas propriedades de uma partícula, como sua posição e sua velocidade. Quanto mais precisamente você mede uma, menos precisa se torna a outra. Isso não era apenas uma limitação tecnológica, não era um problema de instrumentos. Era uma característica fundamental da realidade. O próprio ato de observar influenciava o que estava sendo observado. Isso quebrava completamente a ideia de um universo objetivo, onde tudo poderia ser medido e descrito com exatidão. E aqui, a ciência começa a entrar em um território ainda mais estranho. Porque se a observação altera o resultado, então o observador faz parte do sistema. A realidade deixa de ser algo independente e passa a ser, de certa forma, influenciada pela forma como é observada. Isso levanta uma pergunta inevitável. A realidade existe da mesma forma quando ninguém está olhando? Essa pergunta pode parecer filosófica, mas ela surge diretamente de experimentos reais. Um dos mais famosos é o experimento da dupla fenda. Quando partículas como elétrons são disparadas em direção a duas aberturas, elas produzem um padrão que indica comportamento de onda, como se passassem pelos dois caminhos ao mesmo tempo. Mas quando tentamos observar por qual abertura elas passam, o comportamento muda. Elas passam a agir como partículas, escolhendo um único caminho. Esse resultado é desconcertante, porque sugere que a partícula não decide seu comportamento até o momento em que é observada. Antes disso, ela parece existir em um estado indefinido, como se estivessem múltiplas possibilidades ao mesmo tempo.
e é apenas no momento da medição que uma dessas possibilidades se torna realidade. Essa ideia levou ao desenvolvimento de interpretações ainda mais ousadas. Uma das mais conhecidas é o chamado gato de Schrödinger, um experimento mental que ilustra o quão estranha essa realidade pode ser. Nele, um gato estaria simultaneamente vivo e morto, até que alguém observe o sistema. Embora seja uma simplificação, essa ideia captura o impacto profundo da mecânica quântica. A realidade, no nível mais fundamental, não é definida até ser observada. E isso nos leva a um ponto crucial. A física quântica não apenas descreve um mundo estranho, ela desafia a própria noção de realidade objetiva. Ela sugere que o universo não funciona como uma máquina previsível, mas como um conjunto de probabilidades. Não existem certezas absolutas, apenas chances, possibilidades que se tornam reais apenas em determinadas condições. Essa mudança de paradigma foi tão radical que nem todos aceitaram facilmente. O próprio Einstein, que havia contribuído para o início dessa revolução, passou a questionar suas implicações. Ele não se sentia confortável com a ideia de um universo governado por probabilidades. Para ele, deveria existir uma realidade mais profunda, ainda não compreendida, que explicaria esses fenômenos de forma determinística. Mas até hoje, essa resposta não foi encontrada. A mecânica quântica continua sendo uma das teorias mais bem-sucedidas da ciência, com previsões extremamente precisas e aplicações práticas em diversas tecnologias. E ao mesmo tempo, continua sendo uma das mais difíceis de interpretar. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão fascinante, porque ao contrário das revoluções anteriores, que trouxeram clareza e organização, a física quântica trouxe ambiguidade, trouxe dúvida, traz a percepção de que quanto mais fundo olhamos, menos certeza temos. E tudo isso começou com um erro, com um resultado que não fazia sentido, com uma equação que levava a um infinito impossível. Foi nesse momento de falha que uma nova porta se abriu. Uma porta para um mundo onde as regras não são o que parecem, onde a realidade não é fixa, onde o impossível pode ser parte do funcionamento normal do universo. E ao atravessar essa porta, a ciência não apenas avançou, ela se transformou. À medida que o século XX avançava, a ciência se encontrava em uma posição paradoxal. Por um lado, nunca havia sido tão poderosa. As teorias desenvolvidas ao longo das décadas anteriores permitiam prever fenômenos com uma precisão impressionante, abrir caminho para tecnologias revolucionárias e revelar aspectos do universo que antes eram completamente inacessíveis. Por outro lado, essa mesma ciência começava a enfrentar uma crise silenciosa, mais profunda, porque, apesar de todo o progresso, as duas maiores estruturas teóricas já criadas não conseguiam coexistir de forma harmoniosa. De um lado estava a relatividade, com sua descrição elegante do espaço, do tempo e da gravidade. Uma teoria contínua, suave, que tratava o universo como um tecido que podia ser curvado, distorcido, mas ainda assim mantinha uma lógica coerente e determinística. Do outro lado, estava a mecânica quântica, com seu comportamento fragmentado, probabilístico, repleto de incertezas e paradoxos. Uma teoria que funcionava perfeitamente em escalas microscópicas, mas que parecia desafiar qualquer tentativa de interpretação intuitiva. O problema não era que uma estivesse errada e a outra certa. Pelo contrário, ambas funcionavam de forma extraordinária dentro de seus respectivos domínios. A relatividade explicava o comportamento de planetas, estrelas e galáxias com precisão impressionante. A mecânica quântica descrevia o mundo das partículas subatômicas com um nível de detalhe nunca antes alcançado. Mas quando tentávamos aplicar essas duas teorias ao mesmo tempo, algo simplesmente não funcionava. Essa incompatibilidade não era apenas um detalhe técnico, era uma falha estrutural, um sinal de que, apesar de todo o avanço, ainda havia algo fundamental que não compreendíamos. E como em tantos momentos anteriores da história da ciência, essa falha se tornou o centro
de um dos maiores conflitos intelectuais já registrados. No coração desse conflito estava uma questão profunda: qual é a verdadeira natureza da realidade? A relatividade sugeria um universo contínuo, previsível, onde eventos seguem uma lógica definida. A mecânica quântica, por outro lado, indicava um mundo onde probabilidades substituem certezas, onde o acaso desempenha um papel central, onde o próprio ato de observar altera o resultado. Para muitos cientistas, essa contradição era desconfortável, mas aceitável. Afinal, ambas as teorias funcionavam. Talvez, pensavam eles, fosse apenas uma questão de contexto. Talvez o universo fosse realmente assim, dividido entre dois comportamentos distintos, dependendo da escala. Mas para outros, essa resposta não era suficiente. Entre esses críticos, estava uma das mentes mais brilhantes da história, Albert Einstein. Apesar de ter contribuído diretamente para o desenvolvimento inicial da teoria quântica, ele nunca se sentiu confortável com suas implicações. Para Einstein, a ideia de que o universo era fundamentalmente probabilístico era difícil de aceitar. Ele acreditava que deveria existir uma realidade mais profunda, uma camada oculta de leis que ainda não haviam sido descobertas, capaz de restaurar a ordem e a previsibilidade. Foi nesse contexto que surgiram alguns dos debates mais intensos da história da ciência. Einstein passou a questionar abertamente os fundamentos da mecânica quântica. Ele não negava seus resultados experimentais, mas questionava sua interpretação. Para ele, a teoria estava incompleta, faltava algo essencial. Um dos momentos mais marcantes desse conflito foi a formulação de um argumento que ficaria conhecido como paradoxo EPR, desenvolvido por Einstein em colaboração com outros cientistas. Esse argumento mostrava que, de acordo com a mecânica quântica, duas partículas poderiam se tornar correlacionadas, de tal forma que o estado de uma influenciaria instantaneamente o estado da outra, independentemente da distância entre elas. Essa ideia era profundamente perturbadora, porque implicava uma forma de conexão que parecia violar um princípio fundamental da relatividade, o de que nada pode se propagar mais rápido que a luz. Einstein descreveu esse fenômeno como uma ação fantasmagórica à distância. Para ele, isso era um sinal claro de que algo estava errado na teoria quântica. Mas mais uma vez, a realidade se mostrou mais complexa do que qualquer expectativa. Experimentos realizados décadas depois confirmaram que esse tipo de correlação realmente existe. Partículas podem, de fato, exibir comportamentos interligados de forma que desafia a intuição clássica. Esse fenômeno passou a ser conhecido como entrelaçamento quântico, e hoje é um dos pilares de tecnologias emergentes, como a computação quântica. E aqui está o ponto mais intrigante. Mesmo com essas confirmações, a tensão entre as teorias não foi resolvida. Pelo contrário, ela se aprofundou, porque ao validar previsões quânticas que parecem contrariar princípios relativísticos, a ciência se viu diante de um dilema ainda maior. Como duas teorias tão bem-sucedidas podem ser, ao mesmo tempo, incompatíveis? Como pode o universo obedecer a regras que funcionam perfeitamente em certos contextos, mas entram em colapso quando combinadas? Essas perguntas continuam sem resposta definitiva. Ao longo das décadas, inúmeros cientistas tentaram resolver esse problema. Foram propostas teorias unificadoras, modelos matemáticos complexos, hipóteses ousadas. Algumas dessas tentativas trouxeram avanços importantes, outras falharam completamente, mas nenhuma conseguiu até agora oferecer uma solução completa. E é exatamente aqui que a história da ciência revela uma de suas características mais profundas. O progresso não é linear, não é uma sequência contínua de melhorias. Às vezes, ele nos leva a pontos de impasse. As situações onde não conseguimos arrasar o conhecimento acumulado não é suficiente para avançar, onde as ferramentas existentes não conseguem responder às perguntas que surgem. Esses momentos são desconfortáveis, porque desafiam a ideia de que estamos sempre nos aproximando de uma compreensão total. Eles mostram que mesmo com todo o avanço, ainda estamos limitados, ainda somos incapazes de responder às questões mais fundamentais.
Mas ao mesmo tempo, são esses momentos que impulsionam as maiores revoluções. Porque é quando as teorias falham que novas ideias se tornam necessárias. É quando as respostas não funcionam que as perguntas se tornam mais importantes. O conflito entre relatividade e mecânica quântica não é apenas um problema técnico, é um reflexo dessa dinâmica. Uma demonstração de que o conhecimento humano, por mais avançado que seja, ainda está em construção, ainda é incompleto. E talvez o mais interessante seja perceber que essa incompletude não é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, é o que mantém a ciência viva. É o que permite que novas ideias surjam, que novas perguntas sejam feitas, que novos caminhos sejam explorados. Porque no fim das contas, a ciência não é sobre ter todas as respostas. É sobre continuar perguntando, continuar explorando, continuar tentando entender algo que talvez nunca possa ser completamente compreendido. E é exatamente isso que torna essa fase da história tão fascinante. Não porque ela oferece soluções definitivas, mas porque ela revela os limites do que sabemos. E ao fazer isso, abre espaço para algo ainda maior. O conflito entre essas duas grandes teorias permanece até hoje, e enquanto ele não for resolvido, a ciência continuará em busca de uma resposta. Uma resposta que, se vier, poderá transformar mais uma vez a forma como entendemos o universo. Mas até lá, resta uma pergunta inevitável. Será que estamos realmente próximos de uma solução? Ou estamos apenas começando a perceber o quão complexa a realidade realmente é? Quando olhamos para trás e acompanhamos essa jornada, das primeiras dúvidas que desafiaram certezas antigas, passando pelas revoluções que redefiniram o tempo, o espaço e a própria realidade, é fácil imaginar que tudo isso pertence ao passado. Que essas descobertas são apenas capítulos encerrados de uma história distante. Mas a verdade é muito diferente. Tudo que foi construído ao longo dessa trajetória continua vivo, ativo, moldando silenciosamente o mundo em que vivemos hoje. O legado dessas descobertas não está apenas nos livros, nas equações, ou nos nomes que se tornaram símbolos da ciência. Ele está presente em cada tecnologia que utilizamos, em cada sistema que sustenta a sociedade moderna, em cada avanço que parece natural, mas que na verdade depende de ideias que em algum momento foram consideradas absurdas. E talvez o mais impressionante seja perceber que muitas dessas aplicações só existem porque alguém decidiu levar a sério um erro, um resultado inesperado, um detalhe que não fazia sentido. Considere, por exemplo, algo que hoje parece comum: a navegação por satélite. Sistemas que permitem localizar qualquer ponto do planeta com extrema precisão dependem diretamente de correções baseadas na relatividade. Sem levar em conta as diferenças no fluxo do tempo, causadas pela velocidade e pela gravidade, esses sistemas simplesmente não funcionariam corretamente. O erro acumulado seria tão grande que em poucas horas, a localização fornecida estaria completamente equivocada. Ou seja, aquilo que começou como uma teoria abstrata sobre o comportamento do tempo, hoje é essencial para algo tão cotidiano quanto encontrar um endereço. Mas esse é apenas um exemplo. A influência da mecânica quântica, por sua vez, é ainda mais profunda e muitas vezes menos visível. Toda a base da eletrônica moderna, desde os dispositivos mais simples até os sistemas mais complexos, depende diretamente de princípios quânticos. Transistores, semicondutores, circuitos integrados, tudo isso só existe porque conseguimos compreender, ainda que parcialmente, o comportamento das partículas em escalas microscópicas. Sem isso, não haveria computadores, não haveria internet, não haveria grande parte da tecnologia que define o mundo contemporâneo. E aqui surge um ponto interessante. Muitas dessas aplicações foram desenvolvidas antes mesmo de compreendermos completamente as implicações das teorias que as tornaram possíveis. Em outras palavras, aprendemos a utilizar certos fenômenos antes de realmente entendê-los. Isso revela algo curioso sobre a ciência. Ela nem sempre precisa de uma compreensão total para gerar impacto. Às vezes basta reconhecer um padrão, explorar uma possibilidade, testar uma ideia,
e o resultado acaba transformando o mundo de formas inesperadas. Mas o legado dessas descobertas vai além da tecnologia. Ele também influencia profundamente a forma como pensamos. A maneira como entendemos o universo, o tempo, a realidade, tudo isso foi moldado por essas revoluções. Antes, o mundo era visto como algo fixo, previsível, absoluto. Hoje, sabemos que essa visão é no mínimo incompleta. Sabemos que o tempo pode variar, que o espaço pode se curvar, que a realidade pode depender do observador. Essas ideias não são apenas científicas. Elas têm implicações filosóficas profundas. Elas nos obrigam a reconsiderar conceitos que por muito tempo foram tratados como evidentes. O que significa existir? O que é real? Existe uma realidade independente da nossa percepção? Ou tudo o que conhecemos é, de alguma forma, influenciado pela forma como observamos o mundo? Essas perguntas não têm respostas simples, e talvez nunca tenham, mas o simples fato de que elas existem já representa uma mudança significativa, porque mostra que o conhecimento não é apenas um conjunto de respostas, mas um processo contínuo de questionamento. E esse processo continua. A ciência não parou. Pelo contrário, ela está avançando em direções que, há algumas décadas, seriam consideradas impossíveis. A computação quântica, por exemplo, promete revolucionar a forma como processamos informações. Utilizando princípios da mecânica quântica, esses sistemas têm o potencial de resolver problemas que seriam impraticáveis para computadores tradicionais. Mas ao mesmo tempo, trazem novos desafios, novas incertezas, novas perguntas. Outro campo em expansão é o estudo da unificação das forças fundamentais. A busca por uma teoria que consiga integrar relatividade e mecânica quântica continua sendo um dos maiores desafios da física. Diversas abordagens estão sendo exploradas, desde teorias que envolvem dimensões adicionais até modelos que tentam redefinir completamente a estrutura do espaço-tempo. Algumas dessas ideias são extremamente complexas, outras ainda estão em estágio inicial, mas todas compartilham o mesmo objetivo: entender o universo de forma mais completa. E talvez o aspecto mais fascinante de tudo isso seja perceber que, apesar de todo o avanço, ainda estamos longe de uma compreensão total. Existem fenômenos que ainda não conseguimos explicar completamente. Existem perguntas que permanecem abertas, e em muitos casos, nem sequer sabemos quais são as perguntas certas a serem feitas. Mas isso não é um problema. Pelo contrário, é exatamente isso que impulsiona o progresso. É essa sensação de incompletude que motiva novas descobertas, que incentiva novas ideias, que mantém a ciência em movimento. Ao longo dessa jornada, vimos como erros levaram a descobertas, como falhas abriram caminhos, como inconsistências revelaram verdades mais profundas. E isso nos leva a uma conclusão importante: o erro não é um obstáculo, ele é parte essencial do processo. Ele é o ponto onde o conhecimento começa a evoluir. Porque no fim das contas, a ciência não é sobre estar sempre certo, é sobre estar disposto a estar errado, a questionar, a revisar, a recomeçar. É sobre aceitar que o que sabemos hoje pode ser transformado amanhã. E talvez essa seja a maior lição de todas, não apenas sobre ciência, mas sobre a forma como nos relacionamos com o conhecimento. A ideia de que não existem verdades absolutas, apenas aproximações cada vez mais precisas. A ideia de que o entendimento é sempre provisório, sempre aberto a mudanças. Quando Galileu apontou seu telescópio para o céu, ele não sabia exatamente o que encontraria. Quando Einstein começou a questionar a natureza da luz, ele não tinha todas as respostas. Quando os primeiros experimentos quânticos apresentaram resultados inesperados, ninguém imaginava o impacto que aquilo teria. E ainda assim, cada um desses momentos contribuiu para algo muito maior. Hoje, vivemos em um mundo moldado por essas ideias, um mundo onde a tecnologia avança rapidamente, onde novas descobertas surgem constantemente, onde a fronteira do conhecimento está sempre se expandindo. Mas, ao mesmo tempo, vivemos em um mundo onde ainda há muito a ser descoberto. E isso nos leva a uma reflexão final. Se tudo o que sabemos hoje foi construído a partir de dúvidas, erros e questionamentos, o que ainda está por vir?
Quais são as ideias que ainda não conseguimos imaginar? Quais são os erros que ainda não percebemos? Quais são as perguntas que ainda não fomos capazes de fazer? A história da ciência não terminou. Ela está em constante construção. E cada nova geração tem a oportunidade de contribuir com algo novo. De questionar o que parece certo. De explorar o desconhecido. De continuar essa jornada que começou há séculos. E que, ao que tudo indica, ainda está longe de chegar ao fim. Porque no final, a maior descoberta talvez não seja uma teoria específica ou uma tecnologia revolucionária. Talvez seja a compreensão de que o universo é muito mais complexo, mais misterioso e mais surpreendente do que qualquer modelo pode descrever completamente. E que justamente por isso, sempre haverá algo novo a ser explorado. Ao chegar até aqui, depois de atravessar séculos de descobertas, conflitos, erros e transformações, uma coisa se torna impossível de ignorar. A história da ciência não é apenas a história de respostas encontradas. É, acima de tudo, a história de certezas destruídas. Cada avanço que vimos não surgiu de uma linha reta, mas de desvios, dúvidas e momentos em que tudo parecia não fazer sentido. E talvez seja exatamente isso que torna essa jornada tão poderosa, porque ela revela algo que vai além das teorias, das equações e dos nomes que marcaram a história. Ela revela a forma como o conhecimento humano realmente evolui. No início dessa trajetória, vimos um mundo onde a verdade era fixa, onde questionar era perigoso, onde o universo parecia simples e organizado. Então, alguém ousou olhar para o céu de uma maneira diferente, e tudo começou a mudar. Depois, vimos como até mesmo conceitos aparentemente absolutos, como tempo e espaço, podiam ser reinterpretados, dobrados, transformados. E, quando parecia que já havíamos ido longe demais, surgiram ideias ainda mais radicais, mostrando que, no nível mais profundo, a realidade pode ser instável, probabilística, quase paradoxal. Mas, ao olhar para tudo isso em conjunto, surge uma pergunta inevitável: o que tudo isso significa? Qual é o verdadeiro valor dessa jornada? Porque no final, não se trata apenas de entender como o universo funciona. Trata-se de entender como nós, como seres humanos, nos relacionamos com o desconhecido. A ciência nos ensina que o conhecimento não é algo que se alcança de forma definitiva. Ele é construído, revisado, questionado. Ele muda, ele evolui, e em muitos casos, ele nos obriga a abandonar ideias que pareciam fundamentais. Isso pode ser desconfortável, pode gerar resistência, pode até parecer uma ameaça àquilo que acreditamos saber. Mas ao mesmo tempo, é exatamente isso que permite que algo novo surja. E aqui está um ponto essencial. A dúvida não é um sinal de fraqueza, ela é um motor. Ela é o que impulsiona a busca por respostas. Sem dúvida, não há questionamento. Sem questionamento, não há descoberta. E sem descoberta, não há progresso. Ao longo de toda essa história, foram justamente os momentos de incerteza que abriram espaço para as maiores transformações. Quando Galileu questionou o que todos aceitavam, ele não tinha garantias. Quando Einstein desafiou conceitos estabelecidos, ele não sabia exatamente onde isso levaria. Quando os primeiros cientistas enfrentaram os paradoxos da física quântica, eles estavam lidando com algo que nem sequer conseguiam explicar completamente. E ainda assim, cada um desses passos foi essencial. Isso nos leva a uma reflexão mais profunda. Talvez o maior legado da ciência não seja o conjunto de conhecimentos acumulados, mas a forma de pensar que ela nos oferece. A disposição de questionar, a coragem de admitir que não sabemos, a capacidade de explorar o desconhecido sem garantias de sucesso. E essa forma de pensar não se limita aos laboratórios ou às teorias complexas. Ela pode ser aplicada a qualquer aspecto da vida, porque em essência, ela nos ensina a lidar com a incerteza, a aceitar que nem tudo pode ser previsto, que nem tudo pode ser controlado, e que muitas vezes o crescimento vem justamente dos momentos em que algo não sai como esperado. Ao longo desta jornada,
vimos como erros levaram a descobertas, como falhas revelaram padrões ocultos, como inconsistências abriram caminhos para novas ideias. E isso nos mostra algo fundamental. O erro não é o oposto do acerto. Ele é parte do processo que leva ao acerto. Mas talvez o aspecto mais intrigante de tudo isso seja perceber que, apesar de todo o avanço, ainda estamos apenas no começo. O universo continua cheio de mistérios. Existem perguntas que ainda não conseguimos responder. Existem fenômenos que ainda não compreendemos completamente. E talvez mais importante, existem limites no próprio conhecimento que ainda não conseguimos definir com clareza. Isso levanta uma possibilidade fascinante. E se aquilo que sabemos hoje for apenas uma pequena parte de algo muito maior? E se as teorias que consideramos avançadas forem, no futuro, vistas como incompletas ou até mesmo equivocadas? Essa ideia pode parecer desconfortável, mas também é incrivelmente poderosa. Porque ela sugere que sempre há espaço para algo novo. Sempre há espaço para a evolução. E é exatamente isso que mantém a ciência viva. Não são apenas as respostas, mas as perguntas que ainda não foram feitas. Não são apenas as teorias que já existem, mas aquelas que ainda serão desenvolvidas. Não são apenas os problemas resolvidos, mas aqueles que ainda parecem impossíveis. Ao chegar ao final desta jornada, você não leva apenas informações. Você leva uma nova perspectiva. Uma forma diferente de olhar para o mundo. Uma compreensão de que o conhecimento não é algo estático, mas dinâmico. Que a verdade não é fixa, mas construída. E que o desconhecido não é algo a ser evitado, mas explorado. E agora, a pergunta se volta para você. O que você faz com tudo isso? Como você enxerga o mundo a partir daqui? Será que ainda existem certezas que precisam ser questionadas? Será que existem ideias que você aceita sem realmente analisar? Será que existem perguntas que você ainda não fez? Porque no fim das contas, essa história não pertence apenas aos grandes nomes que mencionamos. Ela pertence a qualquer pessoa disposta a questionar, a explorar, a aprender. A ciência não é um território fechado. Ela é um processo aberto. E todos que participam dele, de alguma forma, contribuem para o avanço do conhecimento. Se essa jornada despertou algo em você, uma curiosidade, uma dúvida, um desejo de entender mais, então ela cumpriu seu propósito. Porque a verdadeira função desse tipo de história não é apenas informar. É provocar. É fazer você pensar. É fazer você enxergar além do óbvio. E essa é apenas uma parte de algo muito maior. Porque a história da ciência não se limita a esses capítulos. Existem outras civilizações, outras descobertas, outras revoluções que também moldaram o mundo de formas profundas. E cada uma delas carrega suas próprias perguntas, seus próprios mistérios, suas próprias lições. Se você quer continuar explorando essas histórias, entender como diferentes culturas desenvolveram conhecimento, como outras ideias surgiram e transformaram o mundo, então essa jornada pode ir muito além. Ainda há muito a descobrir, muito a questionar, muito a aprender. Então, se essa experiência fez você ver o mundo de uma forma diferente, aproveite esse momento. Continue explorando. Continue questionando. Continue buscando entender aquilo que ainda parece confuso. Porque é exatamente nesse espaço, entre o que sabemos e o que ainda não compreendemos, que as maiores descobertas acontecem. E lembre-se, a ciência não é sobre ter todas as respostas. É sobre nunca parar de fazer perguntas.